Em 1995 eu frequentava a Associação dos Mágicos de São Paulo e nesse ano o Eduardo começou a frequentar, era um garoto, devia ter 14 anos por aí, e ia acompanhado da mãe dele, Dona Alba, frequentava também as reuniões. Então ali eu conheci, obviamente, não a pessoa, mas sim o garoto que estava na reunião e que ficava com os olhinhos brilhantes, acompanhando tudo que acontecia numa reunião de mágicos, porque já estava começando a entrar nesse métier. Então a gente percebia já que o Eduardo tinha muito interesse. Em 1995, mesmo ano, nós tínhamos fundado, eu e o Caetano Miranda, meu sócio, tínhamos fundado a Academia Brasileira de Arte Mágica e em 96 nós lançamos a Convenção Brasileira de Mágicos da academia na cidade de Americana. Nessa convenção nós abrimos um espaço para novos talentos e nos quais os mágicos se inscreviam mandando um vídeo com a sua proposta, mostrando seu número. Um belo dia o Caetano me liga, meu sócio me liga, diz assim: Enio, vem ver uma coisa que nós temos aqui. Eu fui até a casa dele, etc. E ele me mostrou um vídeo. Surpresa, o Eduardo fazendo um número belíssimo de mágica e se inscrevendo para participar dos Novos Talentos. Ele foi aprovado, ele entrou nos Novos Talentos, foi sorteado passagem para a Argentina, ele ganhou, e então os pais do Eduardo, o seu Ademir e Dona Alba, me incumbiram de levar o Eduardo e cuidar dele, já que eu ia para a Argentina, para a convenção do Bazar de Magia, fomos juntos. O Eduardo foi então, aí claro, aí surge, apesar da diferença de idade, uma convivência que perdura até hoje, e o Eduardo fez a sua primeira viagem internacional, vamos dizer assim, nessa oportunidade. Veja bem, apenas 2 anos após a Convenção de Americana, ia acontecer em Buenos Aires, também em Buenos Aires, em 1998, o Congresso Latino-Americano de Mágicos, que é da Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas. Nesses congressos eu atuava como jurado, fazia parte do Colégio de Juízes, atuava como jurado. E o Eduardo, já evoluído, quis montar um número para ir competir. Então me chamou, me pediu se eu podia colaborar com ele, vamos dizer assim, ajudando na produção, na direção desse número, e começamos a trabalhar juntos. Nessa altura da guerra, os 45 anos de distância já não existiam mais. Ou seja, conversávamos como 2 pessoas da mesma idade e do mesmo tamanho. E assim o Eduardo montou o seu número e foi concorrer em Buenos Aires. E o Eduardo, ganha o primeiro prêmio na categoria dele na época, que era manipulação, com um desempenho extraordinariamente forte, bonito, elogiado por todos, e indiscutivelmente foi o melhor, por isso foi premiado. O Eduardo voltou da Argentina premiado. É claro que o horizonte se abriu, né? O meio mágico ficou conhecendo o Eduardo, e nós estamos falando de Congresso Latino-Americano, portanto, muitos países, e se abriu um horizonte para o mágico, para o Eduardo se transformar no mágico profissional. Um belo dia eu recebo um convite dos pais do Eduardo, senhor Ademir e Dona Alba, fomos almoçar no restaurante Haskell, de um shopping Morumbi lá embaixo. Eduardo foi junto. E durante esse almoço, a colocação do senhor Ademir foi a seguinte: Enio, o Eduardo é nosso filho, nós conhecemos o nosso filho, mas não conhecemos o mágico Eduardo. Então queremos entregar a ele, se você quiser trabalhar com ele, ser o empresário, o secretário dele, queremos que você cuide disso, gostaríamos que aceitasse.
Eu pensei muito nisto, porque nesta altura eu já tinha academia, eu já tinha outros discípulos, outros alunos, etc. Mas também eu pesei que eu tinha na mão uma pedra preciosa que estava pronta para ser lapidada ou já estava sendo lapidada. Eu sabia que ali tinha um enorme talento, aceitei trabalhar com ele, foi muito agradável, nos transformamos em muito mais do que amigos. Eu não sei dizer qual é a nossa relação, se somos irmãos, se é avô e neto, eu não sei. É um carinho como se fôssemos a mesma pessoa. Ou até se eu me visse um pouco projetado no Eduardo. O período que eu trabalhei com ele foi um período muito importante da minha vida. Tivemos momentos sublimes, nunca tivemos nenhum atrito, tivemos vitórias sucessivas, fomos para Portugal para o FISM, Eduardo ganha também num congresso mundial, em 2000, e eu prossegui trabalhando com o Eduardo até o momento em que ele decidiu mudar, vamos dizer assim, ir para a área onde ele atua hoje, e na qual, como sempre, tudo que ele fez, ele se deu muito bem. E era um constante diálogo de troca de ideias, de informações. Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu me lembro, por exemplo, o Eduardo queria tirar um rótulo de uma garrafa para fazer aquela produção que normalmente se faz com baralho. Então a gente foi pedir baralho branco lá para a fábrica de Caxias do Sul. Ou seja, foi um trabalho conjunto e que nós nos entendemos perfeitamente bem. O que um pensava, o outro só sabia e fazia. Então foi uma identificação perfeita, completa, que resultou num número belíssimo, que foi muito aplaudido em Portugal, no FISM de Lisboa, quando estavam lá 3.500 mágicos. Quer dizer, não é coisinha pouca, é bastante, né? Levantou a plateia, foi um espetáculo muito grande, que foi a consagração do Eduardo como mágico, né? Realmente foi magnífico o trabalho, foi muito bom. E trabalhar com uma pessoa assim, como Eduardo, inteligentíssimo, observador, cordato, aceita, né? Porque tem muita gente que rapidamente fica muito bacaninha, muito artista, muito astro. O Eduardo não, o Eduardo sempre manteve humildade, sempre aceitou, sempre permitiu ser maleado, ser, vamos dizer assim, moldado. E cada dia me surpreendia, né? Cada dia me surpreendia. Só um exemplo, o Eduardo queria aprender a falar espanhol, castelhano. E eu disse para ele assim, eu falo, escrevo, traduzo, enfim. Eu disse para ele assim, vamos fazer o seguinte, a partir de agora vamos conversar em espanhol. Você não vai entender nada, me pergunta, eu te digo o que é, né? Não precisou. Passou, sei lá, 6 meses, o Eduardo falava melhor que eu. Fomos para Buenos Aires, me lembro bem disso, e ele foi falando com eles como se ele fosse um portenho. Quer dizer, o Eduardo é uma pessoa de uma inteligência muito particular, muito grande. A grande vantagem de tudo isso é que eu me sentia muito jovem, porque eu tinha do meu lado um jovem, e o tratamento que a gente tinha um com o outro era exatamente de duas pessoas da mesma idade, sendo que ele tinha 45 anos menos que eu. Eduardo teve um crescimento intelectual assustador. De uma hora para outra, o Eduardo lia filosofia, apreciava Fernando Pessoa, Marlene Chauí na filosofia e por aí afora. Ou seja, tem um potencial intelectual enorme. Eu digo, ótimo, então vamos fazer em sociedade esse livro. Sociedade no sentido de custo de edição. O texto é dele. Ele trabalhou um livro, fez um livro muito bom,
nós compramos a produção desse livro dele para entregar durante o Congresso na pasta dos congressistas. E eu, com muito prazer, fiz o prefácio. Faria tantos prefácios para o Eduardo quantos livros ele escrevesse. Quantos livros? Sei que da cabeça do Eduardo o que sai é bom. O Eduardo, veja bem, a partir da vitória dele, tanto no Flasoma, no Congresso da Flasoma, na Argentina, em 98, quanto 2 anos após no FISM, em Portugal, obviamente ele deu um exemplo e criou uma série de pessoas que acompanharam o modelo. É normal isso. Quem está começando em alguma coisa vai se espelhar em alguém que tem sucesso. Então, eu acho que ele fazia muito tempo, quando eu disse o Eduardo, quando ganhou o FISM, 2000, há 12 anos nenhum brasileiro ganhava o FISM. Anteriormente a ele tinha Vic Fabrini em 88. Então, há 12 anos, que é muito tempo, não havia nenhum ganhador do FISM. Então, é claro que isso marca uma época. Ele, jovem, quando o Eduardo foi para o FISM, ele tinha 19 anos. Bem jovem. Então, jovem e já trazendo um prêmio que todo mundo quer ter. Então, é claro que isso serve como modelo. Eu diria para você, assim, existe uma mágica antes do Eduardo e uma mágica pós-Eduardo. Depois dele, surgiram muitos, não digo que tenham copiado o Eduardo, não é o caso, mas inspirados pelas vitórias dele. Em 4 anos aconteceu a carreira mágica do Eduardo, surgiu e alcançou a consagração num período de 4 anos. Muito pequeno período. Em 96, ele surgiu como mágico em Americana. 2000, ele estava sendo premiado no Congresso Mundial de Mágicos. Ou seja, a partir daí, uma sequência de fatos, etc. e tal, foi para uma área onde hoje ele é um brilhante palestrante, mágico palestrante, e foi muito acelerado tudo, vamos dizer assim. Mas ótimo que tenha sido. Para ser palestrante, é necessário ser ator. E o Eduardo é um ator. Por que eu digo isso? Porque o palestrante, para que ele possa passar a mensagem que ele pretende, e para que o público assimile essa mensagem, é preciso que o público esteja 100% ligado nele. Ou seja, não pode haver desvios, não pode haver desinteresse da parte do público. E a maneira do Eduardo agir, tanto como mágico, quanto como palestrante, faz com que o público esteja esperando a próxima atitude dele. Eu tenho os meus amigos junto comigo, embora distantes. Então, hoje, por exemplo, eu vejo muito pouco o Eduardo. Falta-me essa oportunidade de estar mais presente, de estar mais desfrutando dessa pessoa maravilhosa que eu considero que ele é. Mas, de qualquer maneira, eu tenho muito vamos dizer assim, muitas lembranças ótimas, e o fato de saber que ele está bem, que ele tem sucesso, que ele é um profissional respeitado, me deixa muito tranquilo com relação ao meu amigo. Eu me sinto presente na vida dele, como espero que ele se sinta presente na minha vida. Assim, o Enio foi e segue sendo, com toda certeza, um dos principais intelectuais da história da mágica no Brasil em todos os tempos, né? O trabalho dele como historiador, como político e mesmo como dirigente de entidade mágica, né, é reconhecido mesmo fora do Brasil há muitas décadas, né?
Ele é um historiador de arte mágica, é alguém que tem um conhecimento profundo sobre o tema e fundou a Academia Brasileira de Arte Mágica. Aliás, como Platão, estava vendo outro dia na biografia de Platão, tá lá, Platão fundou a academia, o Enio também, né? Então o Enio fundou a Academia Brasileira de Arte Mágica e por essa razão ele acabou sendo responsável por tudo que a academia promove de atividades culturais, cursos, congressos, publicações. Terminou sendo responsável pela formação de toda uma nova geração de mágicos, né? Então pode-se dizer que muito do que a mágica no Brasil tem hoje se deve a essa produção da academia e, portanto, ao trabalho do Enio como dirigente político, né? Pois é, quando ele deixou a mágica do palco, deixou de ser um mágico para ser um dirigente político, né? Um agitador cultural, alguém que trabalha no bastidor da mágica, ele passou a dizer uma frase que se tornou célebre no meio mágico já. Ele dizia: eu deixei de fazer mágicas para fazer mágicos. E é verdade. Olha, resumindo muito como é a ligação com ele foi meu empresário por um período, por 2 anos, e meu grande mentor intelectual, né, do ponto de vista da cultura, da história da arte mágica e mesmo de outros assuntos tantos. Ele fazia essa ponte entre o discípulo e o mundo da grande cultura. E você notava um prazer em ensinar. Ele é daquelas pessoas que tem um enorme prazer de ver o outro crescer, de ensinar mesmo, né? Então esse traço de generosidade e de erudição que ele tem são características muito pessoais dele, assim. Eu tenho uma gratidão profunda, imensa, assim. É uma pessoa que me ajudou muito, segue me ajudando. Hoje é um amigo estimadíssimo, uma pessoa que o meio mágico respeita demais. Você vê, o Enio parece uma certa entidade, um mito. As pessoas falam dele de longe, sem nunca tê-lo visto pessoalmente, com uma idolatria. Ele certamente fez por merecer, não é? A obra que ele tem de 50 anos dedicados à arte mágica, com esse nível de qualidade, com esse rigor, né? Com a qualidade, com a ética, com a relação de respeito entre as pessoas. Isso fez dele uma figura respeitadíssima e, mais do que respeitado, ele é querido pelas pessoas, né? Você vê que as pessoas têm um afeto, um carinho profundo por ele e é claro que isso é uma consequência de tudo que ele construiu na vida, né? É muito, muito, muito simbólico, muito forte isso nele. Ele simplesmente fez por merecer, né? Tem essa música que é uma espécie de alusão à figura dele, que é uma canção do Chico Buarque, que tá nesse disco Para Todos, uma canção de 94 chamada Tempo e Artista. É uma canção que tem uma alusão muito, muito grande, eu vejo uma semelhança muito grande à figura do Enio. Tempo e Artista é uma canção em que o artista simplesmente existe e o tempo é a grande estrela. Né? Então o artista intacto ali parado, o tempo segundo a canção, com um lápis impreciso, desenha rugas ao redor do rosto do artista para fazer o contrapeso de um sorriso. E no palco o artista simplesmente está, ele abre a voz, mas quem canta é o tempo. Essa é a impressão que eu tenho dele. É a impressão de um personagem perene, né? Definitivo para a história da mágica no Brasil e essa história desse personagem que não termina quando acaba, né? Que é maior do que essa limitação física do tempo.